Da terceira unidade do curso, e voltamos a ter dois autores nesta aula, como foi o caso de toda a segunda unidade, e como voltará a ser o caso ao longo da quarta e última unidade. No caso aqui vamos trabalhar dois textos, dois ensaios de Francisco Correa Verfort, nascido em 1937, ainda vivo, cientista político paulista, professor da USP e ex-ministro da Cultura, e Carlos Nelson Coutinho, nascido na Bahia em 1943, infelizmente já falecido em 2012 no Rio de Janeiro, filósofo e crítico literário, pensador político, professor na UFRJ, na área de serviço social, ainda que antes não tivesse uma trajetória propriamente acadêmica. Estes dois intelectuais marcaram bastante com suas ideias o processo de redemocratização do Brasil na virada dos anos 70 para o início dos 80 e ao longo da década de 1980. Foram duas figuras importantes no debate público brasileiro, e os dois textos que aqui selecionei são textos que, ainda que divulgados em meios, digamos, intelectuais, profissionais, tinham como alvo um debate público mais amplo, né? Ainda que para círculos relativamente restritos. Tratam-se do artigo Democracia e Movimento Operário, publicado por Verfort em 3 partes, em 2 números da Revista de Cultura Política e depois na Revista de Cultura Contemporânea, que a sucedeu, revistas estas vinculadas ao CETEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, que Verfort fundou em 1976, com alguns nomes da intelectualidade paulista, como Fábio Munhoz, Gabriel Kohn, Maria Silvia, que vimos e voltaremos a ver aqui neste curso, Marlena Chauí, entre outros, né? Alguns deles, como o próprio Verfort e Fábio Munhoz, vindos do SEBRAP, né? Centro fundado por Fernando Henrique Cardoso em 1969, após as cassações na Universidade de São Paulo. O outro texto, esse texto de Verfort foi publicado entre 1978 e 1979, nos 3 números dessas 2 revistas, né? E o de Carlos Nelson Coutinho, né? Cultura e Sociedade no Brasil, veio a público em 1979, né? E eu reproduzo aqui a partir de uma edição, uma reedição recente, numa coletânea de escritos do autor, publicada pela editora Expressão Popular, né? Bom, digamos, só queria situar um pouco por que eles estão nesta unidade, né? Estes textos destes autores. Recapitulando brevemente, o tema desta terceira unidade era justamente o das classes subalternas e a democracia inconclusa, né, no Brasil. Então nós vimos com Caio Prado Júnior e Maria Silvia Carvalho Franco, né, os dilemas da formação do Estado brasileiro sobre uma base escravocrata, né, e da grande propriedade, né, tanto do ponto de vista da marginalização dos homens livres, né, sem propriedade, os homens livres não proprietários, como do ponto de vista da impossibilidade da formação de um demos, de um povo, né, capaz de dar um sentido mais democrático à formação do Estado Nacional Brasileiro, né, de modo que há um desencontro, né, registrado por Caio Prado, na formação do Estado e na formação da nação, que segue sendo obstaculizada pela persistência das estruturas legadas pelo passado colonial. Com Florestan Fernandes, nós vimos como esse padrão de modernização conservadora, né, de revolução pelo alto, que caracterizou não só a independência, a proclamação da República, mas também o período entre 30, em especial o período pós-64, o período entre 30 e 64, em especial o período posterior ao golpe militar, consolidou um processo de desenvolvimento capitalista marcado pela dependência e pelo subdesenvolvimento,
consolidando um padrão de dominação que ele caracteriza como autocrático burguês, né, inteiramente avesso, do ponto de vista das classes dominantes, a compartilhar o poder, minimamente que seja, com as classes subalternas, com os dominados, etc. Né? Aqui, e só uma última coisa, portanto, com a formação limitada, né, truncada de uma ordem social competitiva, característica das sociedades burguesas nos países de capitalismo central. Então aqui nós vamos ver como dois diagnósticos distintos, né, que em diferentes registros dialogam com esse diagnóstico mais geral, vão pautar por diferentes ângulos o problema da construção da democracia no Brasil, que na virada dos anos 70 para os anos 80 era o grande tema que galvanizava uma sociedade civil no Brasil que se reconstituía no processo de transição da ditadura militar para um regime liberal democrático, né? Que naquele momento havia apenas começado, né? Lembrando que em 1974 você tem as primeiras eleições estaduais e para a Câmara Federal, na qual a oposição, o MDB, consegue registrar vitórias muito significativas contra a Arena e o governo, né? E em seguida você tem uma série de processos de reconstituição ou de fortalecimento de associações civis de diferentes tipos que passam cada vez mais a ter uma militância em prol da redemocratização do país. Lembrando o caso da OAB, por exemplo, sob a liderança do Raimundo Faoro, que já vimos aqui, a reorganização paulatina do movimento estudantil, né, também culminando, né, no ciclo de 78 e 79, né, com o início da onda de greves no ABC, que marca a retomada do movimento sindical no Brasil. E todo esse processo faz com que aquela transição lenta, gradual e segura que era imaginada por Geisel e por Golbery, em parte sai do script, em parte, né, porque os militares conseguiram conduzir uma transição pactuada pelo alto. Não teria condições de desenvolver esse tema aqui, há uma ampla bibliografia sobre isso, mas o fato é que o retorno do conflito social, dos conflitos de classe, etc., né, extravasando os limites estreitos em que os militares pretendiam manter a transição, de alguma maneira introduziu um elemento novo, ainda que incapaz de reverter o caráter pelo alto dessa transição. Então as diretas já, que foram grandes movimentos de massa nos anos 80, não conseguiram impedir que a eleição se realizasse ainda no colégio eleitoral em 84. Apesar disso, não há dúvida que o grau de profundidade da nossa democratização, culminando em 88, foi maior do que aquele que os militares gostariam que fosse, né, e eram seus apoiadores civis, em parte por esse renascimento da sociedade civil, né? O movimento sindical é, digamos, um elemento central, mas não único nesse processo. Poderíamos citar também, além dos que eu já citei, por exemplo, a Igreja Católica, a importância da Igreja Católica progressista, etc. Bom, então esse é o contexto mais geral no qual esses dois textos se situam, e os dois autores estão procurando pensar esse processo. E os dois autores mobilizam em comum, ainda que de maneiras diferentes, uma mesma referência intelectual. Há uma referência intelectual compartilhada por eles, ainda que a leitura que fazem deste autor seja distinta, que é a obra do marxista italiano sardo, Antonio Gramsci, né? Em especial os seus Cadernos do Cárcere. Tanto Verfor como Carlos Nelson são de diferentes maneiras, gramscianos. Carlos Nelson é, aliás, o mais conhecido divulgador de Gramsci aqui no Brasil. Eu diria que, inclusive, antes do professor Álvaro Bianchi, nosso colega, publicar o Laboratório de Gramsci em 2008, né, reeditado recentemente há 2 anos atrás, a interpretação de Coutinho era amplamente dominante da obra de Gramsci, e ela ainda é muito influente.
né? Sobretudo no seu livro Gramsci, um estudo sobre o seu pensamento, publicado em 1980 e depois reeditado com alterações em 1999. Né? Carlos Nelson, inclusive, é tradutor e editor, ao lado de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira, da edição brasileira, que ainda é a edição aqui, a edição da qual dispomos, dos Cadernos do Cárcere, feita a partir do final dos anos 90 e ao longo do início dos anos 2000. Né? Não vou entrar aqui na polêmica sobre as edições dos cadernos, isso é uma coisa que o Álvaro obviamente faria com muito mais competência, até porque não cabe aqui. Já o Verfort também é um leitor, naquela época já era um leitor de Gramsci, já havia registros de conceitos gramscianos e remissões a Gramsci nos seus escritos sobre o populismo, pelo menos desde o início dos anos 70. Tá? Então essa é uma referência comum, mas como eu vou mostrar, e já mencionei, eles já trabalham de modos distintos. Outra referência comum, mas aí muito mais forte no caso de Carlos Nelson, é Lukács. Né? Lukács foi uma figura-chave na renovação do marxismo brasileiro pós-desestalinização do comunismo, a partir, sobretudo, da Declaração de Março de 1958 do PCB, que eu já mencionei. Né? Então, a juventude marxista da época, da qual Carlos Nelson fez parte como militante do PCB, né? Não é o caso de Verfort, e essa não é uma diferença, aliás, menor neste caso aqui, né? Ela foi muito influenciada pela divulgação das obras de Lukács, sobretudo a partir das edições francesas. Né? Vocês devem ter notado, quem pôde ler os textos, que Lukács é frequentemente citado por Carlos Nelson. Né? Verfort, em alguns dos seus escritos nos anos 60, né, sobretudo alguns dos seus primeiros trabalhos, como Raízes Sociais do Populismo em São Paulo, cita, em 1965, num artigo publicado na revista Civilização Brasileira, ele cita Lukács também. Também Lukács também teve uma entrada no grupo do Capital, no grupo de estudos do Capital da USP, do qual ele, Roberto Schwartz, Fernando Henrique Cardoso, etc., fizeram parte. Mas, de novo, assim como no caso de Gramsci, tratam-se de leituras diferentes, justamente por conta dessa diferença de trajetórias políticas. Né? Carlos Nelson foi um intelectual muito vinculado ao PCB, né? Desde a sua juventude, no final dos anos 50, e militou no partido até, pelo menos, meados, até o final, quase da década de 1980. Depois deixando o PCB, indo para o PT, né? Que ele depois também deixou para ir para o PSOL, onde ele, enfim, morreu. Já o Verfort, né, era um intelectual acadêmico vinculado a um grupo marxista que se forma na crítica à política, à estratégia e à interpretação do marxismo do PCB, e no final dos anos 70 faz uma aposta política, a qual vou discutir com vocês, que vai levá-lo a partir de 80 a se ligar ao PT, do qual ele chegou a ser secretário-geral. Né? Foi um dos intelectuais mais influentes na primeira fase do PT, eu diria, inclusive, ao lado de Marlene Chauí, entre outros. Mas não por acaso, os dois na primeira formação do SEDEC. Mais tarde, nos anos 90 e 94, ele vai para o PSDB. É curioso, né? Mas ele aceita o convite do Fernando Henrique para ser ministro da Cultura e deixa o PT. Como eu pretendo mostrar, apesar disso parecer uma traição, etc., há elos comuns entre PT e PSDB que tornam essa virada não tão estranha assim, né, por incrível que pareça. Isso é para dar um panorama também das trajetórias políticas dos autores. Vamos então discutir os textos. Né? O texto de Verfort, Movimento Operário e Democracia, como o título já diz, tem como objeto a relação entre o movimento operário e o processo de democratização. Inclusive, ele começa o texto dizendo, né, não há democracia sem movimento operário autônomo e não há movimento operário autônomo sem democracia. Ele começa com uma declaração de princípio. Né? Há uma relação mutuamente constitutiva e necessária entre um ambiente politicamente democrático e um movimento operário autônomo. Vamos ver em seguida como ele a desdobra. Né? Mas é importante fazer referência que o objeto do texto não era essa democratização que apenas começava, cujo o termo não se podia ainda divisar muito claramente, ainda que indiretamente
ele pretendia influir com esse texto nesse processo. Mas o objeto do texto, na verdade, é a experiência democrática brasileira anterior, entre 1945 e 1964. E o Verfort quer explicar no texto, pretende explicar no texto que, segundo ele, era um aparente paradoxo, que para ele ajudava a explicar, inclusive, o desfecho, o malogro, né, o desfecho malogrado dessa experiência democrática no golpe de 1964. Qual seja, a convivência prolongada entre um regime formalmente democrático, liberal-democrático, da Carta de 46, com a estrutura sindical corporativista legada pelo Estado Novo, que, segundo Verfort, tinha inspirações no fascismo italiano, na Carta del Lavoro. Não vou aqui discutir se essa interpretação está correta ou não, tinha um outro tema, mas é assim que ele lê. Então, como explicar este convívio entre duas coisas aparentemente incompatíveis? De um lado, um regime político democrático, de outro, uma estrutura sindical autoritária. E ele sugere uma interpretação para esta sobrevivência, para este prolongamento, né? Que os liberais, que foram durante a maior parte do período 45-64 oposição reunidos na UDN, não deixaram de apontar como uma inconsistência na Assembleia Constituinte de 46, pelo menos uma parte da UDN. Né? Qual foi, digamos, um fator fundamental para Verfort para explicar esta sobrevivência? A política da esquerda, em particular a do Partido Comunista Brasileiro, ou do Brasil no início desse período ainda, PCB, de qualquer modo, que era a sua fração dominante, né, principal, de aderir à estrutura sindical corporativista. Então, a adesão da esquerda em geral, do PCB em particular, à estrutura sindical legada pelo Estado Novo, ajudaria a entender a sua persistência. E, portanto, também a derrota dessa mesma esquerda em 64. Então, como é que ele explica isso? Ele vai dizer o seguinte: o PCB, em 45 e 46, apostou por uma controversa aliança com Getúlio Vargas, o queremismo, né? Isso que Lula, Ciro, Fernando Henrique e companhia não conseguem fazer agora, né? Mas o Prestes saiu da cadeia. Vamos lembrar que ele passou 9 anos na cadeia em condições terríveis. Sua esposa, Olga Benário, a primeira esposa, havia sido entregue pelo regime à Gestapo, né, como todo mundo sabe. Apesar de tudo isso, ele faz um gesto inesperado, naquele momento se aproxima e faz uma aliança com Getúlio Vargas. Todo um movimento queremista que defendia uma constituinte com Getúlio. Então é uma aproximação entre trabalhistas, o PTB também estava em formação, e o PCB. Apesar de serem partidos com plataformas muito distintas, né, que disputavam a mesma base social. Segundo Verfort, e eu acho que nisso ele até tem uma certa razão, esta aliança se deu por motivos táticos, não estratégicos. Basicamente porque, desde 42-43, Getúlio havia apoiado o esforço de guerra dos aliados. Lembrando que a guerra tinha acabado de terminar, em 45, estava terminando, na verdade. E a política soviética para os PCs era defender a união nacional com todas as forças que se opusessem ao eixo. E o Estado Novo, na sua fase final, havia concretamente se oposto ao fascismo na Europa, ainda que fosse um regime ditatorial com perfil conservador aqui dentro. Então, a avaliação que predominou na direção comunista que estava se reconstruindo na época era que era preciso apoiar apoiar o governo Vargas, por um lado, por conta da União Nacional Antifascista, e por outro lado, para garantir ao Partido Comunista a recém-reconquistada legalidade. Mas o partido, segundo ele, não deixava de ver, aliás, assim como parte dos liberais, não deixava de ver a estrutura sindical corporativista como um problema a ser superado. Tanto é que o PC aposta, entre 45 e 46, por tentar constituir um instrumento sindical que tenderia a se constituir em central sindical, o MUT, ainda que pragmaticamente operando dentro da estrutura sindical. E o MUT é posto na ilegalidade em 46, o PC logo em seguida em 47. Bom,
Já na segunda metade dos anos 50, após o suicídio de Vargas, e é bom lembrar que durante o segundo governo Vargas, PCB e Vargas digamos, eles colidiram, né? Apesar de uma aproximação no plano sindical em 53, até as vésperas do suicídio o PCB fazia coro com a oposição a Getúlio. Após o suicídio, o PCB muda novamente de política e se reaproxima do varguismo, mas dessa vez cada vez mais com um horizonte estratégico. Ou seja, não de uma aliança tática, mas de uma aliança mais permanente, o que se consagra na Declaração de Março de 58, que eu já apresentei quando da aula sobre Sodré e Furtado. O diagnóstico que ela fazia do Brasil, etc. E, nesse mesmo período, o partido desenvolve uma política sindical de crescente afinidade com o PTB, o que vai redundar nos pactos de unidade sindical, né? O PUA, o Pacto de Unidade de Ação, o PUI, o Pacto de Unidade Intersindical, e depois a criação do CGT, em Comando Geral dos Trabalhadores, em 62. Tá? E a linha deste movimento todo era justamente de atuar por dentro da estrutura sindical corporativista, né? E disputar a sua cúpula, o que foi feito até com certo sucesso. O que contrastava com a linha do partido entre 48 e 52, que era de constituir sindicatos paralelos. Ele começa a mudar em 53, depois consolida no final da década, né, com os chamados pactos de unidade sindical. Né? Bom, o que diz o VFOR? O que explica esta mudança? Se em 45, 46, apesar da aproximação com Vargas, o PC via essa estrutura sindical como um obstáculo a ser superado para a organização da classe trabalhadora, e depois, 10 anos depois, ele passa a vê-lo não só como algo que não era mais um problema, mas até um instrumento a ser aproveitado, né? e reforçado, inclusive, segundo o VFOR. Houve uma mudança de orientação, houve uma mudança de leitura, inclusive do país, que para Francisco VFOR se explicava pela capitulação do PC a uma certa leitura do país que pouco teria, segundo ele, a ver com o marxismo, que deslocava o conflito de classes para um lugar secundário e dava centralidade à contradição entre nação e antinação, entre nação e imperialismo. Digamos, diagnóstico esse, no qual o ISEB teria sido uma força intelectual fundamental, ou seja, o PC teria acabado adotando o diagnóstico nacionalista do ISEB sobre o país e combinando, né, de modo eclético este diagnóstico com seu marxismo-leninismo ortodoxo originário. Né? E com isso ele teria capitulado, aceitado e passado a operar dentro de uma estrutura sindical que VFOR considerava como populista. É bom lembrar que VFOR é um dos grandes teóricos do chamado populismo no Brasil. Agora, a questão é que o que VFOR entendia por populismo vai mudando ao longo dos anos. Isso eu e uma colega minha, a professora Daniela Múcida, na USP, que também é vinculada aqui ao nosso programa de pós-graduação, num artigo recente, Os Populismos de Francisco VFOR, nós de alguma maneira mostramos, quer dizer, populismo para VFOR entre 63 e 66 é uma coisa, é a relação eleitoral líder-massa. Populismo em VFOR entre 66 e 68 é outra coisa, o compromisso, o pacto entre as elites que fundamenta a autonomização do Estado pós-30. Né? E a partir de 70, 71, para ele populismo é a estrutura sindical corporativista. Então ele vai remoldando seu objeto de pesquisa, sua agenda de investigação, né? Há algumas descontinuidades, há referências novas que entram, né? Então, digamos, ele se desloca de uma certa sociologia que combinava o marxismo ainda com um certo funcionalismo, para depois uma sociologia baseada na dependência e, por fim, uma abordagem
numa sociologia política inspirada em Gramsci, né? E populismo vai mudando então o seu significado também, mas há algumas continuidades, né? Em todos esses momentos, para ele, populismo está muito ligado ao Estado, né? Ou seja, ao culto pequeno burguês do Estado em 65, ao Estado de compromisso que teria feições aproximáveis às do bonapartismo, ainda que ele não usa esse conceito em 67, e depois ao sindicalismo corporativista nos anos 70. Né? Então há um diagnóstico negativo, de certa maneira, crítico em relação ao papel do Estado nesse período 30 a 64, em especial 45 a 64. Né? O Estado que, justamente na formulação acerca do sindicalismo populista, inibiria a autonomia da organização da classe operária, especificamente de maneira mais ampla da sociedade civil. E, combinado com isso, há um diagnóstico também negativo em relação à política da principal organização de esquerda do período, PCB, que após uma certa vacilação original, um certo zigue-zague, acabaria adotando uma estratégia equivocada, combinando de maneira eclética marxismo e nacionalismo, uma abordagem de classe, uma abordagem nacionalista, o que seriam, no fundo, incompatíveis, não é? E por meio dessa orientação nacionalista acabaria reforçando uma estrutura sindical que ele deveria combater, o que teria levado a classe operária e a esquerda a se desarmarem, né, diante do golpe de 64, porque no mesmo momento em que o PCB apostaria na existência de uma burguesia nacional, esta burguesia nacional estaria se alinhando ao capital estrangeiro, ou seja, os próprios pressupostos dessa teoria estariam falhando no mesmo momento em que o partido tardiamente a adotava. Então, o que o Verfort está querendo com isso, no fundo? Dizer, olha, né? Por isso, no fundo, no Brasil, nós não tivemos até agora ideologias propriamente democráticas ou propriamente socialistas. Porque aquelas forças que deveriam ter adotado uma perspectiva socialista e democrática abdicaram dos seus pressupostos para orientar-se por pressupostos incompatíveis com elas, o nacionalismo e o estatismo. E isso explica em parte, né, não de todo, mas em parte, o fracasso daquela experiência democrática de 45 e 64. Indiretamente, o que ele nos está dizendo? Olha, agora que nós entramos num novo processo de democratização, nós temos que seguir um outro caminho. Nós não podemos repetir a aposta populista. Nós temos que apostar num movimento operário radicalmente autônomo. Agora vocês conseguem entender por que ele aposta no PT logo em seguida. O PT fundado em 80, né, pouco depois da publicação desses textos. Porque ele via ali um movimento sindical autônomo que pretendia romper com o passado populista. Né? Isso, se formos pegar algumas declarações do Lula entre 78, 79 e 80, vai ficar muito claro, né? Uma crítica não só à estrutura sindical corporativista, mas à própria CLT, a CLT em si. O Lula chegou a chamar de AI-5 dos trabalhadores, né? Uma afirmação tanto quanto radical, né? A meu ver, cá entre nós, equivocada, né? Mas, digamos, ali você tem uma confluência entre uma nova elite sindical que pretendia, pelo menos em tese, romper com o passado de atrelamento ao Estado, assim chamado peleguismo, e uma intelectualidade, né, crítica, sobretudo em São Paulo, que havia, nos anos anteriores, durante a ditadura, formado toda uma crítica à experiência das esquerdas do período anterior, sobretudo trabalhistas e comunistas. Né? Num deslocamento da prioridade dada no período 45 e 64 à questão nacional, que nós vimos, por exemplo, no Sodré, para uma priorização da questão democrática, como se vê claramente no artigo do Verfort. Isso, vocês podem encontrar uma boa discussão disso no artigo do professor Milton Lauerta, professor da Unesp, algo como Marxismo, Vida Acadêmica e Democracia, né, publicado na revista Cadernos AEL, em 2001, em que ele faz um bom balanço da produção do grupo do SEBRAP e do grupo do SEDEC, inclusive discutindo estes textos de Verfort.
que aliás refletem, né, esse artigo em 3 partes, ele de alguma maneira repercute uma polêmica que veio forte alguns anos antes, 73, 74, com Carlos de Martins e Maria Hermínia Tavares Almeida, que eram seus colegas então no SEBRAP, e que haviam criticado essa leitura que ele faz da política do PCB em 45, 46, num artigo chamado Origens do Sindicalismo Populista. Eles responderam com um artigo chamado Modus in Rebus, e o Verfort respondeu com outro texto, né, muito virulento, aliás, chamado Dejémonos de Farsas Inúteis. Né? O Modus in Rebus e o Dejémonos nunca foram publicados, eu os encontrei mimeografados. O Origens do Sindicalismo Populista foi na revista do SEBRAP. Mas a partir desse debate, ele constrói a argumentação que ele vai plasmar em Movimento Operário e Democracia, justamente dizendo que, olha, se nós queremos uma outra experiência democrática, uma experiência democrática mais profunda, mais autêntica, né, que não repita os equívocos da experiência de 45 e 64, nós não podemos repetir o equívoco de aceitar uma estrutura sindical corporativista e atuar dentro dela. Nós temos que romper com essa estrutura. E nesse sentido precisa de uma nova esquerda que, né, isso é o implícito, um pouco do subtexto, que não aceite, né, o populismo, né, ou seja, a submissão da autonomia da classe e da sociedade civil ao Estado, né, há aqui uma clara oposição Estado-sociedade, e também não aceite o nacionalismo como horizonte ideológico, priorizando o conflito de classes na sociedade civil. Então, esse é o diagnóstico do Verfort. Passando ao texto do Carlos Nelson, nós temos aqui um outro objeto que não é o movimento operário, mas é a cultura. Digamos, se você tem, no caso do Verfort, uma discussão da relação entre movimento operário e democracia, aqui nós temos uma discussão, de certa maneira, da relação entre cultura e democracia. Ou seja, por que no Brasil, até hoje, não tivemos uma vida cultural democrática? Seja do ponto de vista das suas formas, seja do ponto de vista do conteúdo dessa produção, seja do ponto de vista do acesso das massas à cultura. A cultura em suas múltiplas expressões, tanto em termos escolares, universitários, como acesso à arte e tudo mais. Bom, aqui ele volta a um diagnóstico mais profundo sobre a formação do Estado e da sociedade brasileiros para entender a posição dos intelectuais nesta sociedade. A posição relativamente marginal e precária da intelectualidade nessa sociedade. Aqui o conceito de intelectual é, digamos, sobretudo o conceito gramsciano, né? Intelectual como organizador da cultura, que não inclui apenas os intelectuais de maneira mais estrita, ensaístas, escritores, acadêmicos, né? Ou artistas, mas os produtores de cultura de maneira mais ampla. Eu não vou entrar aqui na discussão do caderno 12 e tal, a questão do conceito gramsciano de intelectual, mas podemos tomá-los assim, né, como organizadores da cultura. Então, por que da fragilidade da posição daqueles que trabalham, né, cuja inserção na sociedade está vinculada justamente à organização da cultura, né, superestruturas, etc., por que esta posição é uma posição frágil? E aqui ele vai fazer toda uma discussão sobre a formação do Estado, da sociedade brasileira desde a colônia. Né? Ele faz uma crítica aqui ao Caio Prado, né, a ideia de capitalismo colonial, que eu acho que erroneamente ele atribui ao Caio Prado, na verdade. Ele, 10 anos depois, tem um texto específico sobre o Caio Prado bem mais matizado, mas ele faz uma crítica que pode ser até de certo ponto correta, né, o que seria o circulacionismo do Caio Prado, que via mais capitalismo no Brasil colônia do que poderia existir, mas também não aceita a tese feudal do Nelson Werneck Sodré, que ele até cita com aprovação por outros textos, né, o Ideologia do Colonialismo, depois eu posso me referir a isso. Mas ele de alguma maneira adere a uma tese tão recente do Jacob Gorender, ainda com algumas ressalvas, do escravismo colonial, que seria o modo de produção brasileiro por excelência. Na verdade, ele prefere falar num escravismo mercantil. Né? Ou seja, o Brasil surge
né? Isso ele aceita até, né? Como Caio Prado pensava, dentro da órbita da formação do capitalismo mundial, né? Do capitalismo mercantil, dos séculos XVI e XVII. Porém, ao contrário do Caio Prado, isso para ele não explicava por si só a estrutura interna da sociedade, ainda que o escravismo estivesse vinculado, né, à orientação mercantil da colonização, né, esse modo de produção, que ele tenta caracterizar o escravismo como um modo de produção, um conjunto de relações de produção e forças produtivas, não podia ser considerado capitalista porque faltava nele o elemento fundamental para o modo de produção capitalista, qual seja a extração econômica do excedente por meio do assalariamento da força de trabalho e mercantilização da força de trabalho e extração de mais-valia. O escravo não é isso, né? Evidentemente. O escravo, ele é meio de produção, ele é propriedade do seu senhor e a extração do excedente é feita por meio da força, uma extração extra-econômica. Portanto, não podia se falar em capitalismo no Brasil até bem avançado do século XIX. Né? Essa sociedade seria para ele pré-capitalista, mas não feudal e sim escravista. Né? Essa estrutura escravil mercantil, né, mercantil escravista, não é descontinuada com a independência. O Estado brasileiro se forma e retém e reforça até essas estruturas e só muito tardiamente, né, se abandona o trabalho escravo, como nós já vimos nos textos anteriores. Então, o capitalismo vai penetrando tardiamente, é um capitalismo que eles chamam de hipertardio. Ele se forma de maneira tardia e ele se forma sem ruptura com o passado escravista. Então, como entender, como classificar esse processo? É que ele apela, de um lado, a ideia de via prussiana do Lenin, que é um diagnóstico do Lenin sobre, né, a relação entre vias para o capitalismo e questão agrária, a partir do exemplo da Prússia bismarckiana, que Lenin aplica também no seu livro sobre desenvolvimento do capitalismo na Rússia, né, ao caso da Rússia czarista, e que é ampliada por Lukács. Então, Lukács faz uma leitura, uma ampliação do conceito de via prussiana para pensar o conjunto do desenvolvimento histórico alemão e as suas consequências intelectuais. Em breve voltamos a isso. O outro conceito que Coutinho adota é o conceito de revolução passiva, ou revolução-restauração, que ele tira de Gramsci, sobretudo do caderno 19, sobre o Risorgimento, né, e também em outros cadernos. Então, em ambos os casos, para ambos os autores, né, de um lado Lenin e Lukács, do outro Gramsci, né, a via prussiana e a revolução passiva teriam consequências políticas, formação de estados não democráticos, né, que excluem a participação dos subalternos, dos dominados, e consequências no âmbito da cultura. Quais são as consequências? Para Lukács, voltando, né, para Lukács, né, no caso da Alemanha, né, essa dinâmica da via prussiana teria levado, né, a um ambiente cultural estreito, né, até certo ponto sufocante, né, no qual a maior parte da vida intelectual se daria, como diria Lukács, e Coutinho adota esse termo, né, em termos do intimismo à sombra do poder. Isto é, uma intelectualidade alheia ao universo das camadas populares, né, e que identifica a nação com o Estado e que se transforma, inclusive, em clientela do Estado. Né? E se subordina, seja por convicção, por conveniência ou necessidade, aos imperativos dos poderes, do poder constituído, dos poderes constituídos. Isso é de intimismo à sombra do poder, e que se refugia, né, justamente numa cultura intimista, intelectualista, até bastante sofisticada, no caso alemão, mas justamente alheia às lutas políticas e, nesse sentido, ganhando um perfil predominantemente conservador.
né? Daí o diagnóstico lucasiano sobre o que seria a irracionalidade da vida cultural alemã, né? No seu livro sobre a derrota da razão, que o Coutinho cita em italiano, que é um livro controverso, ele faz umas interpretações de Nietzsche que, enfim, segundo os especialistas, são um tanto quanto simplificadoras, e um diagnóstico muito generalizado sobre o caráter irracionalista e conservador da vida cultural alemã. O próprio Michel Lovy, que é um especialista em Lukács, critica esse momento da obra lucasiana, né? Rejeitando meio que em conjunto o romantismo alemão, cultura na qual o próprio Lukács, aliás, foi formado, né? Na Hungria. De outro lado, Gramsci aponta na dinâmica da revolução passiva ou da revolução restauração a constituição de uma intelectualidade alheia ao povo-nação, né? E por isso a não formação de um povo-nação, né? Gramsci observa nas suas notas sobre literatura e vida nacional que as palavras nação e povo, que na maioria dos idiomas ocidentais são, se não sinônimos, palavras em geral tratadas em conjunto, em italiano não tem esta condição, né? O termo nação ou nacional em italiano não se refere ao povo. E por que isso? Justamente Gramsci tinha uma formação em linguística e letras e, portanto, era muito atento ao nível da linguagem e da língua, né? Isso era revelador justamente desse processo conservador pelo alto da formação do Estado italiano, com consequências para os intelectuais. Isso se forma uma intelectualidade cosmopolita, sobretudo vinculada à Igreja Católica e vinculada por meio da Igreja à Europa, mas que não era uma intelectualidade italiana e capaz de formar uma identidade nacional popular italiana. E a partir daí, então, Coutinho discute o que significa o nacional popular, que é o conceito-chave deste texto. Então, partindo do Gramsci, vai dizer, o nacional popular é justamente o terreno no qual os intelectuais podem se vincular ao povo, conformando um povo-nação, né? É o que teria acontecido na França, na Revolução Francesa, né? Esta junção entre uma intelectualidade iluminista, né, e o povo revolucionário por meio da experiência jacobina. O Gramsci tem uma avaliação diferente sobre o jacobinismo, houve momentos que ele foi jacobino na juventude, depois mais jacobino. E é o que ele identifica também na Revolução Russa, em 17, né? Mas que não aconteceu na Itália e não aconteceu no Brasil. Agora, atenção, Coutinho deixa claro que nacional popular não significa nacionalismo necessariamente. Muito menos um nacionalismo alheio à universalidade da cultura. Pelo contrário, é uma forma de dar concretude nacional e histórica à cultura universal. E o que ele quer mostrar é como, no Brasil, não se formou uma intelectualidade nacional popular, a não ser de modo episódico. E ele identifica alguns episódios. Lima Barreto, por exemplo, né? A literatura de Lima Barreto, né? Mas o próprio destino de Lima Barreto, como intelectual que pretendia se vincular ao povo e traduzir a experiência popular na sua literatura, o seu fim trágico, né, internado em um hospício, tem justamente, expressa esse predomínio do intimismo à sombra do poder. Justamente porque aqueles que, como Lima Barreto, tentaram ser intelectuais independentes, né, das classes dominantes do Estado, né, não encontraram condições, inclusive materiais, para garantir a sua subsistência, né? Ou seja, até o início do século XX, pelo menos, predominava justamente a relação de favor, tema que nós já vimos com a Maria Silvia Carvalho Franco, né? Como elo entre os intelectuais e o poder, né? A própria trajetória de Machado de Assis, né, seria expressiva disso, né? O que não impede, né, que os intelectuais intimistas produzissem obras de grande valor, inclusive obras com elementos críticos em relação à sociedade brasileira. De novo, Machado
é um bom exemplo disso. Né? É um bom exemplo disso. Sua trajetória como intelectual consagrado passou, evidentemente, pelo favor. É bom lembrar que o Machado de Assis era um intelectual negro, de uma família humilde, etc. Ele não teria conseguido a posição na sociedade imperial, conseguiu sem isso, mas a sua obra, do ponto de vista tanto da forma como do conteúdo, expressa elementos críticos em relação à sociedade imperial, como nós veremos na aula sobre Roberto Schwarz. Né? Evidentemente, após 1930, né, com o aprofundamento do desenvolvimento capitalista brasileiro, ainda que nas condições da Revolução Passiva e da Via Prussiana, o espaço para a intelectualidade se adensa com o adensamento da sociedade civil. Né? E, digamos, uma produção nacional popular, né? Ou pelo menos elementos, ainda que descontinuados do nacional popular, ganham corpo na vida cultural brasileira. E ele dá alguns exemplos, né? O modernismo, né? De certa maneira, parte do ensaísmo dos 30, né? A produção crítica, de modo geral, sobre o Brasil, até certo ponto, a produção isebiana, ou da geração aí intelectual entre o final dos anos 50 e o golpe de 64, ainda que ele faça a ressalva de que um pouco carregada de populismo, né? E de um nacionalismo cultural, por vezes, exagerado. Né? Aliás, ele não define o que ele trata, o que ele considera como populismo aqui. Né? É importante fazer essa ressalva. Mas apesar dessas marcas que ele vê como negativas, ele reconhece a importância, né, da produção nacional popular nesse período. Não só o ISEP, mas o CPC, por exemplo, e o valor da produção cultural que se criou a partir do CPC, no cinema, na literatura, na música, no teatro, na música. Né? É interessante que o intimismo e o nacional popular não são categorias de todo excludente, mutuamente excludentes. Então, o exemplo que ele dá do Tropicália, que ele discute, é interessante. Né? Que justamente para ele teria um elemento intimista por, né, produzir uma visão relativamente acrítica do Brasil no primeiro momento, né, como caos, como bagunça, né, que teria um elemento positivo, né, esses contrastes, né, que não seriam problematizados, né, mas, por outro lado, teriam elevado a produção musical brasileira a um outro patamar, apropriando-se das formas, né, mais avançadas do que se fazia na música popular internacional, com, né, um conteúdo nacional que tinha um potencial crítico. Né? Ou seja, ele procura mostrar essa contradição, onde às vezes a lógica do intimismo à sombra do poder e o nacional popular convivem no mesmo movimento cultural. Né? É interessante notar que ele procura mostrar como a ditadura justamente exacerba essas contradições, porque, por um lado, a ditadura impõe a censura aos artistas, aos acadêmicos, aos intelectuais, mas, por outro lado, né, ela, ao aprofundar o desenvolvimento capitalista do Brasil, cria uma camada de intelectuais assalariados nas instituições públicas e privadas de dimensões inéditas para padrões do Brasil. O que, contraditoriamente, abre a possibilidade de que os intelectuais passem a se identificar mais com a maioria do povo, justamente formado por trabalhadores assalariados, né? E que justamente passassem a questionar a própria condição de intelectuais, né? Em parte proletarizados, né? Seja a serviço do Estado, seja dentro da lógica das empresas privadas, da indústria cultural, né? O que justamente abria caminho para um adensamento do nacional popular, né? Deste vínculo crescente entre intelectuais e povo, que nas condições do Brasil
da sua época, no final dos anos 70, passava por justamente apostar na democratização. Na democratização não apenas da vida política, institucional, mas da sociedade e da própria cultura. Do acesso à cultura, mas também dos seus conteúdos e formas. Ou seja, por um lado, a mais ampla liberdade de criação, portanto, o Nacional Popular aqui não está vinculado para ele necessariamente a um partido ou uma opção ideológica. É bom lembrar aqui que Carlos Afonso Coutinho é vinculado à vertente eurocomunista, que procurava vincular o comunismo histórico à aposta pela democracia política. Né? Ele cita aqui o Palmiro Togliatti, né? Textos do Togliatti, foi secretário-geral do PC italiano nos anos 40, 50, 60, defendendo a liberdade de criação cultural. E por outro lado, né, do ponto de vista do conteúdo, né, uma produção que justamente procurasse produzir imagens realistas e críticas da sociedade brasileira, independentemente das opções políticas de cada artista, né? E por meio desta produção, né, cimentasse o vínculo entre a intelectualidade e o povo, produzindo uma cultura nacional à altura das exigências da cultura universal, capaz de criar uma versão brasileira, uma versão concreta, uma expressão concreta dessa cultura universal. Isso só seria possível com um processo de democratização que não fosse apenas uma democratização, né, institucional, estritamente nos marcos da democracia liberal, mas que caminhasse também para uma democracia de massas. Então, essa vinculação entre o nacional popular no âmbito da cultura e a aposta numa democratização mais radical, numa democracia de massas. De alguma maneira é com isso que o texto termina, né? Depois segue uma nota em que ele procura atualizar, né, falando como, de alguma maneira, essa aposta foi frustrada pela coincidência entre o processo de democratização e a hegemonia neoliberal, né, sobretudo a partir do Collor, também no governo FHC, até mesmo no governo Lula. Né. Bom, com isso eu termino, né, a exposição. Acho que fica claro, digamos, tanto o que aproximam os dois textos, né, em termos de referências teóricas compartilhadas e de apostas políticas também compartilhadas, mas também o que diferencia, né, os dois, inclusive em termos da inserção política, né, das apostas políticas diferentes que os autores Verfort e Coutinho faziam naqueles momentos. Já passei algumas referências aqui, né? Inclusive o meu artigo sobre o Verfort, né? Com a professora Daniela Mussi, Populismos Diferentes do Verfort, também o artigo do professor Milton Lauerta sobre a produção do SEBRAP e do SEDEC. Indicaria também o artigo do professor Álvaro Bianchi, O Brasil dos Gramscianos, que saiu no número 43 da revista Crítica Marxista, um número de 2016, mas que saiu no começo de 2017, em que ele faz um balanço bastante interessante das apropriações de Gramsci, em particular do conceito de revolução passiva, nas obras de Carlos Afonso Coutinho e Werneck Viana, entre outros. Há também um jovem pesquisador do Rio de Janeiro que tem uma tese sobre o Carlos Nelson, até bastante grande, mas agora eu não me lembro de cabeça o nome do autor e o título da obra, pois posso passar para vocês. Com isso encerramos esta unidade, né, a última unidade do curso, a penúltima unidade deste curso, e na próxima videoaula começaremos já, aí sim, a quarta e última unidade, com a aula sobre Roberto Schwartz, Maria Silva e debate sobre as ideias fora do lugar, para o qual o texto do Coutinho, inclusive, serve como um bom gancho.